Eu sou João Pedro e estou vindo aqui para tentar resolver um desafio feito pelo Cria Scripts. Ele é um produtor de conteúdo que faz conteúdo para o Instagram e um dos seus conteúdos é desafiar desenvolvedores a fazer pequenas aplicações que resolvam determinados problemas. O primeiro desafio que ele propôs, ele pediu para calcular um ano bissexto e retornar se esse ano é bissexto ou se ele não é. Bom, vou tentar fazer esse desafio agora. Primeiro, para a gente verificar se um ano é bissexto ou se ele não é, a gente tem que respeitar algumas condições. Por exemplo, se o ano não terminar em 00 e for divisível por 4, ele é um ano bissexto. Se o ano terminar em 00, só é bissexto se a divisão for feita por 400 e for exata, né? Ou seja, se não tiver resto. E a gente vai trabalhar essa questão do resto aqui na nossa condição. E por fim, se o ano não for divisível por 4, mas for divisível por 400, ele também é bissexto. De forma bem resumida, eu basicamente coloquei todas essas informações e diminui para duas condições. Ele tem que ser divisível por 400 ou ele tem que ser divisível por 4, mas não por 100. E é basicamente isso que a gente vai colocar no nosso programa, essas duas condições condensadas. Como? Primeira coisa, eu vou pedir para o meu usuário um ano. Então, vou dar um input aqui para o meu usuário. Perfeito. Para isso, eu tenho que obrigatoriamente entregar um valor numérico para mim fazer essas verificações. Então, eu já vou transformar esse número num número inteiro. No número de entrada, vai vir de forma de inteiro para mim. Próximo passo, a gente vai basicamente verificar essas condições para saber se o número é bissexto ou não. Então, a gente vai fazer um if, abrir a condição, né? E aqui no if, a gente vai fazer a primeira verificação, se ele é divisível por 400. Então, se ano for divisível por 400, o que eu fiz aqui? Basicamente, eu peguei o resto da divisão por 400 e verifiquei se é igual a zero. Se for igual a zero, quer dizer que esse número é divisível por 400. E a segunda condição que pode acontecer para que ele seja bissexto, então, ou ele tem que satisfazer essa primeira condição, ou ele tem que ser divisível por 4, a mesma ideia, e não divisível, então, não divisível, ou seja, o resultado tem que estar diferente de zero, aqui para ele não ser divisível, certo? Então, se ele satisfazer essa primeira condição ou essa segunda condição aqui, trata-se de ano bissexto. Se ele não satisfazer, ele não é um ano bissexto. Bom, esse é o nosso programa. Basicamente, pegamos as informações que nós tínhamos e condensamos de forma a criar um programa que verifica isso, que a gente queria. Vamos ver se ele realmente funciona. Vamos iniciar aqui. E primeiro eu vou colocar um ano bissexto, 2024, por exemplo. E aqui ele vai aparecer que é bissexto. Agora, para verificar se a parte do não é um bissexto está funcionando, eu vou colocar 2023. Não é um ano bissexto. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente calcula. Essa é uma das formas de fazer. Poderia também colocar alguns